Recentemente, comecei a ler o mangá de Wake no Hozoku, ou The Law of Wake, e logo no primeiro capítulo percebi muitas diferenças em relação ao anime, então decidi fazer esse vídeo falando um pouco sobre elas. Nesse vídeo eu vou focar só no primeiro capítulo do mangá, e naturalmente no primeiro episódio do anime. Pode parecer pouco, mas só aqui já tem muitas diferenças, porém se vocês quiserem eu posso fazer comparações entre o resto da série também. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de tudo, vamos para a primeira cena do anime, antes mesmo da abertura. Aquela que o Eki tá lutando com o Roberto. Roberto! Roberto? Roberto って言います。 Enfim, essa cena é uma prolepse, ou seja, uma cena do futuro que está sendo mostrada antes da hora. Porém, ela não existe no mangá. O mangá começa direto com o Amor e o Eki na escola, sem nada do Robert. Agora vamos pro começo do mangá. A mudança mais evidente logo de cara é o visual, principalmente do protagonista. Aqui ele não tem o cabelo todo espetado pra cima igual no anime, e muito menos verde. E antes que alguém fale que não tem como saber se é verde ou não, porque o mangá é preto e branco, basta olhar as capas. Nelas dá pra ver claramente que o Eki tinha um cabelo preto e mais curtinho, bem básico, parecendo até protagonista de secar genérico, ou sei lá. Isso até o volume 4, onde ele começou a ter o cabelo mais espetado e levemente esverdeado, mas foi no 7 que ele finalmente ficou como vemos no anime. Lembrando que eu tô falando baseado apenas nas capas, pode ser que essa mudança tenha acontecido em algum volume anterior ao 7, já que eu ainda não cheguei nessa parte da minha leitura. Inclusive, uma curiosidade é que foram feitos comerciais do mangá bem antes do anime existir, e nesses comerciais eu vi que tá mais parecido com como é nesse começo do mangá mesmo, já que o design dele ainda não tinha sido alterado. Algum dia eu falo melhor desses comerciais em outro vídeo. Eu particularmente gosto bem mais desse design dele, com cara de sono, meio alheio a tudo, mas entendo que era bem mais esquecível e genérico, embora o design novo também seja bem comum e genérico. Ainda sobre o visual, vocês devem ter percebido que o traço do mangá é mais bobo e cartunesco, coisa que não foi pro anime. Lá ele é mais padrão, digamos assim. Embora tenha bastante efeitinhos de humor e tal, não são tantos como é no mangá, que tem algum efeito cômico praticamente em todo o quadrinho. Ele me lembra muito o estilo clássico de One Piece e o estilo das obras do Mashima, como Fairy Tail. Posso estar falando besteira porque eu não consumi quase nada de nenhum deles, então pode me corrigir nos comentários. Mas sei lá, acho os traços bem parecidos. Bom, como eu já disse, a primeira cena do mangá acontece na escola. Estamos na visão da Mori. Ela tá lembrando de um dia de prova que acabou ficando sozinha na sala com o Eki e viu ele criando uma arvorezinha com farelas de borracha. Aí, já no dia atual do capítulo, ela decide segui-lo escondida para confirmar se ele tem mesmo esse poder ou se ela estava alucinando. Uma coisa engraçada é que ela acha que ele tem poderes por ser um alienígena que veio dominar o planeta e tal. E a gente acompanha essa teoria dela por um bom tempo, diferente do anime, que ela mal tem duas frases sobre isso. Enfim, essa cena é interessante, pois a gente, junto com a Mori, vai conhecendo o Eki, vendo como ele é uma figura excêntrica. Ah, e do nada o Kobasen aparece e começa a seguir o Eki junto com ela. Bem, aqui tem uma sequência de várias garotas se declarando pra ele no caminho, mas ele rejeita todas e diz que já gosta de outra menina. Foi legal ver isso porque no anime, quando o Eki perde o talento de ser atraente pras meninas, eles dão uma baita ênfase nisso, sendo que nunca havia sido mostrado ele sendo desejado por nenhuma. Então aqui a gente vê que ele realmente tinha essa característica. Nessa cena a gente também vê como ele é bobo e distraído. Isso é uma das características que eu mais gosto do personagem. Eu gosto bastante dessa cena que ele é atropelado por uma criança de triciclo e simplesmente fica em T-pose. Já até usei esse quadrinho como foto de perfil. Depois disso, enquanto ele tá passando por uma área perigosa, uma gangue aparece para assaltar ele. Ele simplesmente decide ligar pra polícia bem na frente dos caras. Mas o pior de tudo é que dá certo, os caras fogem correndo. E talvez você já tenha notado que esses carinhas aí são aqueles que o Eki enfrenta no comecinho do anime. Só que lá eles simplesmente aparecem do nada, falando que querem se vingar do Eki e é isso. Então pra quem se perguntou o motivo disso, tá aí. Enfim, eles acabam vendo o amor e decidem roubar ela em vez do Eki. E nessa hora o Kobasen bate neles facilmente, o que também já mostra que ele não era só um professor normal. Só depois de tudo isso nós chegamos na primeira cena do anime, que o Eki tá na praça. Só demorou umas 17 páginas. Enfim, aqui o Kobasen vai embora depois de ver o Wake usando o poder, então os ladrões aparecem de novo e pegam a Mori como refém. Só então a briga do comecinho do anime começa. Acho engraçado que nessa cena o Wake nem lembra mais quem eles são. Eu achei a forma como cortaram tudo isso bem preguiçosa, porque você fica confuso sem saber por que esses caras estão bravos com o Wake. Eles até falam que tiveram que fugir da polícia por causa dele. O anime podia ter feito que esses caras eram só valentões aleatórios implicando com o Wake por ele estar cuidando do parque, sei lá. Lá eles nem pegam a Ai como refém, é realmente bem resumido. De qualquer forma, a resolução é a mesma.
o Eki literalmente dá um pau neles, transformando um pedaço quebrado da vassoura em uma árvore. Assim ele salva a Mori, e é nesse momento que ela começa a respeitar um pouco o Eki, ao invés de temê-lo como antes. Então, de certa forma, aqui que a amizade deles começa. Nesse momento, assim como no anime, aparece o Kobasen dizendo que foi ele que deu poder pro Eki e avisando que ele vai sofrer consequências por tê-lo usado em pessoas sem poderes. Aí vamos pro dia seguinte e vemos na prática o Eki sem seu talento de atrair garotas, com situações totalmente opostas às do começo do capítulo. O Kobasen assiste a isso e aí a gente entende que o Eki perdeu um talento, ou Zai, que no caso foi esse de ser atraente, igual eu disse no começo do vídeo. Então, um tal de Inumado liga pro Kobasen, e aqui a gente descobre sobre o torneio de candidatos a Deus e blá blá blá, toda aquela premissa básica da obra. Detalhe que no anime isso é contado pros protagonistas diretamente pelo próprio Kobasen, logo nos primeiros minutos, sem a participação do Inumado. Enfim, o Kobasen diz que não gosta dos humanos porque eles não são justos, mas o Eki parece diferente, então ele vai tentar dar uma chance. E, bem, é assim que o capítulo finaliza. Ou seja, ele inteiro foi resumido em 4 minutos do anime. Eles cortaram praticamente tudo dele. Tanto que no resto do episódio deu tempo de fazer todo aquele mini arco do garotinho e do valentão que brigam com aquele médico sádico. E no mangá esse arco finaliza só no capítulo 5, então eles adaptaram 5 capítulos no primeiro episódio. Então fala aí nos comentários qual versão você prefere, a do mangá, com mais cenas engraçadas que caracterizam mais o Eki, ou a do anime, que é mais direta e vai logo pra ação. Também curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e plante uma árvore. Tchau!